Aqui a gente tem então todos os materiais que a gente vai estar utilizando na prática de endodontia, tá bom? Então a gente montou numa ordem lógica também, para que vocês entendessem o passo a passo desde o início da endodontia até o final, tá bom? Então a gente vai começar anestesiando o nosso paciente. Esse aqui é um sugador endodôntico, então ele tem essa ponta um pouco mais fina para que a gente consiga sugar ali dentro do canal, tá bom? Então a gente vai adaptar ele lá. Depois a gente vai para a parte da anestesia, então dependendo de qual nervo que a gente vai estar anestesiando, se for superior, se for inferior, a gente vai estar alterando a agulha, nosso anestésico, gás que a gente sempre vai estar utilizando. E agora a gente vai, então a gente tem, lembrando, uma aula específica só para anestesiologia. Então você pode ir lá e relembrar esse passo a passo, tá bom? Depois a gente vai para a parte de isolamento absoluto. No isolamento absoluto em endodontia, a gente vai estar utilizando esse arco de Ostby, tá bom? Então ele é um pouquinho diferente do arco utilizado para dentística. Aqui na endodontia, a gente vai estar utilizando o grampo exatamente no dente que a gente vai estar tratando. O processo para fazer o isolamento absoluto é exatamente o mesmo, tá? E esse arco aqui, essa ponta mais aguda, vai para a parte do nariz, tá bom? E aqui onde a gente tem o queixo, ele tem um formatinho, ele fica assim e o queixo fica bem aqui embaixo, tá bom? Posicionando bem certinho para poder ficar ali fixo no nosso paciente. E o nosso grampo vai exatamente no dente que a gente vai tratar. Na dentística, às vezes a gente coloca esse grampo num dente do lado. Na endodontia, não. A gente vai estar isolando exatamente o dente que vai ser tratado. E como a gente não quer que caia nenhum tipo de solução dentro dessa boca, como hipoclorito, que não é uma solução perigosa, não é biocompatível com a boca do nosso paciente, com a boca de ninguém, a gente vai estar selando então ao redor desse isolamento aqui, tá bom? Com o grampo, com o top dam. Então a gente vai estar passando o top dam ao redor desse dente, vai estar fotopolimerizando ele. Ele é uma barreira gengival, tá bom? Que a gente chama, ela é coloridinha, assim a gente adapta uma outra ponta aqui e vai estar colocando toda ela ao redor do nosso dente, tá? Então, para relembrar o processo todo para isolamento absoluto, você vai lá na nossa aula de isolamento absoluto. Aqui a gente tem o nosso kit clínico mais focado para endodontia. Então, a nossa sonda exploradora, a gente vai estar trocando basicamente por uma sonda endodôntica, tá bom? Ela é bem parecida, bem fininha assim também, mas ela é mais longa para a gente poder estar encontrando esses canais com mais facilidade. E eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem o nosso espelho clínico, tanto para cirurgia quanto para endodontia, tá? E para a maioria dos procedimentos é importante que a gente consiga ter muitas vezes uma visão direta para poder tratar, por exemplo, um dente superior ou vai extrair um dente superior. E olha só, esse aqui é um espelho de segundo plano. Quando eu vou colocar aqui, ó, a sonda, vocês vão ver que a ponta dela não se encontra com a ponta que está lá no espelho, tá vendo? Fica um vãozinho entre elas. Eu vou pegar aqui um espelho de primeiro plano para vocês estarem vendo a diferença. Eu vou estar colocando aqui a sonda para vocês verem como as pontas se encontram no espelho, tá vendo? Olha a diferença. Então isso faz com que a imagem seja mais real. Esse aqui é um espelho de primeiro plano. Para endodontia ele é bem importante e para cirurgia também. Então essa é uma dica legal para vocês quando forem comprar o espelho, escolham esse espelho de primeiro plano, tá bom? Aqui a gente tem uma caixa de inox que a gente volta a esterilizar as limas com mais facilidade. Aqui a gente tem todos os tipos de limas, tá? Eu vou mostrar algumas para vocês em assim e para vocês entenderem um pouquinho como funciona. E vou estar colocando em imagem que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem, saber qual que é e entender bem certinho qual que é a diferença de uma para outra, tá bom? As limas, elas seguem uma sequência lógica, tanto de numeração quanto de cor. Todas as limas que a gente tem aqui praticamente são limas manuais, tá bom? Então, assim, a gente começa com uma 15, que é branquinha, 20 amarela, 25 vermelha, 30 azul, 35 verde e 40 preta, tá? Essas aqui são as de primeira série, tá bom? Depois a gente tem as mesmas sequências de cor, só que a numeração aumenta, tá bom? Então as de segunda série, elas pulam para 45, 50, 55, 60, 70 e 80, tá? E a gente tem também de terceira série, que aumenta ainda mais, mas
geralmente a gente vai estar utilizando só essas de primeira série e de segunda série, tá bom? Hoje em dia a gente tem também os mecanizados, então a maioria das vezes a gente vai só iniciar com as manuais mesmo, tá? E a gente tem a diferença assim, ó. A gente tem as milimetragens de 21 milímetros, tá bom? O comprimento todo dessa lima. Então todas essas aqui, por exemplo, vão ser de 21 milímetros. A gente tem de 25 milímetros, de 28 milímetros, que não é muito usado, e a de 31 milímetros, tá bom? Então isso vai depender do tamanho do canal, qual lima a gente vai estar escolhendo para fazer o tratamento. Mas todas seguem essa sequência lógica de números de primeira série de 15 a 40, de segunda série de 45 a 80 e essa coloração também, tá? Branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta, tá? A gente tem umas menores, que são essas aqui, por exemplo, essa aqui é a número 10, tá? Então elas são roxinhas. A gente tem a número 8 também e a número 6, são limas bem pequenas, às vezes a gente precisa para poder começar a fazer esse tratamento, tá bom? E a gente tem aqui um espaçador digital. Ele nos serve basicamente para poder fazer um espaço ali dentro daquele canal para a gente poder colocar mais uma gutta-percha na hora de fazer a obturação desse canal, tá bom? Vamos começar então falando um pouquinho sobre as partes da lima, tá bom? Olha só que imagem legal, como a gente pode ver bem certinho tudo aqui. Lá na ponta a gente vai ter o guia de penetração, então é com essa pontinha que a gente vai estar localizando o nosso canal ali, tá bom? E também esse cursor, que são as duas partes mais importantes, eu diria, da lima, que é bem conhecido como stop. Ele vai nos guiar para a gente poder sempre confirmar o tamanho desse nosso canal, tá bom? Então a gente sempre vai ter um ponto de referência, como alguma cúspide daquele dente, e esse cursor a gente vai estar movimentando ele para quando a gente tirar a lima, poder fazer a medição dela, tá? Para ver quanto dessa lima tá dentro desse canal. E as outras partes que são bem intuitivas também, o cabo, essa parte intermediária e a ponta ativa, que é essa ponta onde realmente vai estar fazendo a limagem do nosso canal. Aqui sobre as séries e as cores, que eu já tinha comentado com vocês, mas a gente vai colocar essa tabelinha para ficar mais fácil de compreender, tá vendo? Segue um padrão das cores e vai aumentando o número conforme a série, mas as brancas então sempre vão seguir 15, 45, 90, tá? E assim sucessivamente. E como a gente comentou para vocês, as que a gente mais vai estar utilizando é a de primeira e segunda série, tá bom? E aqui sobre os tipos de lima que a gente tem. Então a que a gente mais vai estar utilizando sem dúvida vai ser a lima do tipo K, tá bom? A gente encontra até tipo K Flex e elas são muito utilizadas, tá bom? E tem algumas diferenças entre essa e a lima de Handstrong, que também a gente utiliza, mas a de K sem dúvida é a nossa lima principal. E antes das de K, tanto a lima K quanto as Handstrong, elas começam pela numeração de número 15. Então a gente tem algumas séries especiais, que eu já tinha comentado com vocês também, que são as de número 6, 8 e 10. Essas limas também são imprescindíveis para a gente poder ter elas, tá? Tem muitos canais que são bem atrésicos, então as A15 já é muito grande para a gente poder encontrar. Então tem que ter as limas também de 6, 8 e de 10. Também tem uma coloração específica. A 6 é rosinha, a 8 ela é mais cinza e a 10 ela é roxa, tá bom? Então também segue essa sequência de cores universal para a gente nunca se atrapalhar quando a gente estiver fazendo o nosso tratamento. A gente tem aqui as seringas descartáveis, tá? Essa seringa descartável vai estar nos auxiliando para a gente poder fazer essa irrigação constante na endodontia com o nosso hipoclorito, que a gente sempre vai estar adaptando ele dentro de uma cuba de inox assim, tá? Então a gente vai estar colocando a solução de hipoclorito aqui dentro dessa cuba de inox e a gente vai estar pegando ela com essa seringa descartável. E na ponta a gente vai estar utilizando essas pontas hipodérmicas, que são um pouquinho menores das que já vêm junto com a seringa. Elas são flexíveis também, então a gente consegue acessar melhor aquele canal para poder fazer uma boa irrigação, que faz toda a diferença no nosso tratamento odontológico, uma boa irrigação, tá bom? Aqui a gente tem a nossa régua milimetrada.
Essa daqui ela é um pouquinho diferente, do outro lado ela também é calibradora, mas basicamente ela nos auxilia para poder fazer a medição da nossa lima, o quanto a gente vai estar utilizando para poder fazer o tratamento ou não. Então a gente sempre vai vir aqui com a nossa pinça, segura ali uma lima, conferindo sempre com o nosso stop e conferindo se a milimetragem está certa, se a gente está mantendo essa milimetragem correta para fazer o tratamento do nosso canal. Aqui a gente tem um flexor de lima. Muitas vezes a gente faz a radiografia e descobre que esse canal tem algum tipo de curvatura, tá? E esse flexor de lima vai estar nos auxiliando às vezes a entortar um pouquinho a lima para o lado que a gente precisa para poder entrar com mais facilidade nesse canal e também diminuir os riscos de chance de fraturar uma lima, tá bom? Então o flexor de lima também é muito importante. Aqui a gente tem a Endo Z, bem conhecida, tá? No meio da endodontia. E o que acontece? A gente vai estar utilizando ela depois que a gente fez o acesso no dente com uma broca esférica diamantada e a gente já encontrou a câmara pulpar ali daquele dente. O que a gente não quer é estar fazendo um furo ali no assoalho dessa câmara pulpar, tá bom? A gente quer só tirar o teto da câmara pulpar para estar encontrando esses canais. E a Endo Z, ela é perfeita para isso, porque a ponta dela é inativa. Então a gente vai estar retirando todo esse teto sem ter o perigo de estar desgastando a base daquela câmara pulpar, tá bom? Então a Endo Z, ela é muito utilizada, muito importante vocês comprarem e ela nos ajuda demais, tá bom? Aqui a gente vai ter as pontas de papel absorvente. Para a gente poder estar terminando o nosso canal, obturando ele, que a gente chama com o próximo passo que eu vou estar explicando para vocês, esse canal tem que estar bem seco. E ele tem também a mesma numeração das limas, vocês estão vendo? Então você vai estar secando com as pontas de papel absorvente, tá vendo? Então tem que comprar elas e a gente vai estar utilizando elas, tem a mesma sequência das limas, tá? De 15 a 40, depois do 45 até o 80. E a gente tem também as gutaperchas, tá bom? Essas que a gente vai fazer praticamente a obturação do nosso canal. Elas são embebedadas praticamente num endofio, onde a gente vai estar fazendo a manipulação dele, depois eu vou estar explicando para vocês, para poder colocar essa gutapercha dentro do nosso canal, tá bom? Para poder fazer a manipulação do nosso cimento endofio, tem alguns outros tipos de cimento também, mas o endofio é o mais utilizado. Como que ele vem? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Para fazer a manipulação, ele vem assim, ó, em pó. Então aqui a gente tem ele em pó e aqui a parte líquida, tá bom? Tá, então você vai estar colocando ele numa proporção que faça sentido ali na hora de fazer a manipulação, mas eu vou estar explicando para vocês como que ele tem que ficar para você colocar ele dentro do canal. Então a gente vai estar utilizando aqui uma placa de vidro e essa espátula é a espátula número 24. É importante você utilizar 24 porque, olha, você consegue realmente espatular e quebrar todas essas micropartículas desse nosso endofio para poder colocar depois dentro daquele canal, tá bom? Então você vai fazer a proporção aqui entre pó e líquido, vai começar a fazer a manipulação assim, tá? Eu vou colocar então o pó e o líquido aqui, explicando para vocês como que tem que ficar, tá bom? Esse endofio, certo? Aqui então eu coloquei a parte do pó do endofio e a parte líquida, tá bom? E agora sim a gente vai estar pegando de pouco em pouco e manipulando sempre em direção assim, ó, com força a placa de vidro e trazendo mais até que você sinta que ele está numa textura homogênea. E é importante que quando ele esteja saindo da espátula, tá bom? Saindo da placa de vidro e grudando na espátula, ele vai ficar com um fio mais ou menos de 1 milímetro ali, ele tem que se soltar. Não pode ficar tão líquido então, tá? Eu vou estar mostrando mais para vocês depois que estiver manipulando aqui. Então, o que acontece? Se você sentiu que está muito líquido, coloca um pouquinho mais de pó. Se você sentiu que está muito viscoso assim, bota um pouco mais de líquido. Por isso que você tem que manipular, entender como que funciona esse material, tá bom? Para ele poder estar bem, ó, aqui já está numa consistência
mais homogênea. Vamos ver assim se eu consigo colocar de lado para vocês conseguirem ver. Quando eu puxar, ó, tá muito líquido. Tá vendo que esse fio tá saindo muito fácil? Então eu vou colocar um pouco mais de pó aqui. Agora sim. Agora tá numa textura bem melhor, tá? Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver. Quando eu puxar aqui da placa, ele tem que estar assim, ó. Tá vendo a diferença? Ele vem e em mais ou menos 1 centímetro ele acaba quebrando, tá bom? Dá pra ver assim? Aí. Olha, puxei mais ou menos 1 centímetro, o fio quebra, tá? Bem diferente de como tava. Essa aqui é a consistência que tem que estar para a gente poder passar a nossa gutapercha aqui nesse cimento endodôntico e colocar dentro do nosso canal, tá bom? Aqui a gente tem o tamborel, tá bom? Ele tem esse algodãozinho que você pode comprar separadamente, tá? E a gente vai estar adaptando nesse tamborel. Esse tá bem marcado já. E a gente bota aqui e prende ele aqui dentro. Então, olha como é que ele fica. Aqui dentro a gente vai estar colocando um pouco de hipoclorito para molhar esse nosso algodão, tá bom? E as nossas limas que a gente estiver utilizando para fazer o tratamento daquele canal, a gente guarda todas elas aqui. E como a gente sabe, a gente vai estar utilizando, trocando elas, então a gente limpa elas aqui também nesse algodão, tá vendo? Toda dentina raspada que veio dentro desse canal fica aqui na nossa lima, não fica? Então a gente bota aqui nesse algodão e limpa ela para poder ir lá e continuar fazendo o nosso tratamento, tá bom? Então é para isso que serve o nosso tamborel, tá? Aqui a gente tem então o Ultracal. Ultracal é um tipo de medicamento que a gente vai estar usando intracanal, tá? Existem mais tipos de medicamento, mas o Ultracal a gente vai estar utilizando para dentes que são necro. Então o que acontece? Abrir aquele dente, não vou fazer inseção única, não posso começar a tratar esse canal e simplesmente deixar desse jeito, tá bom? Ou tem uma lesão lá naquele ápice. É o Ultracal que eu vou estar adaptando uma ponta que já vem nele, tá? Eu não vou estar adaptando aqui porque só vem duas. Então eu vou adaptar essa ponta no meu Ultracal e olha só como essa pontinha dele é longa. Então eu vou medir bem certo o quanto eu quero, o quanto eu estou usando, tá? O quanto eu tratei esse canal e vou estar colocando lentamente esse Ultracal, que é um medicamento que vai estar agindo até a minha segunda sessão, para eu poder abrir esse dente de novo e continuar o tratamento endodôntico, tá bom? Outra coisa, coloquei a medicação, eu vou estar fechando e eu não vou fechar esse dente com uma restauração permanente, que a gente vai estar utilizando então resina composta, já vai ficar muito duro, para que desgastar toda aquela resina depois? Hoje em dia a gente pode estar fechando com sieve, mas não é muito recomendado. A gente pode estar fechando com resina Flow, que é muito boa. E muitas vezes a gente vai estar utilizando o Cotozol. Se for rapidinho, uma semana a outra, tudo bem, mas o Cotozol é um restaurador provisório, você não pode estar deixando ele muito na boca. O que acontece com o Cotozol também é que ele se expande em contato ali com a saliva, com aquele meio que ele está na boca. Então, não é muito legal você estar adaptando o Cotozol em paredes de um dente que já está bem fina, porque ele vai expandir e talvez se não voltar na próxima semana já vai ter perdido aquela parede, tá bom? Mas a gente utiliza sim muito Cotozol como uma restauração provisória na endodontia, tá? Aqui a gente vai ter uma lamparina. Nossa, mas lamparina para endodontia? Sim. A gente vai estar colocando álcool aqui dentro, acendendo ela, mas a gente só vai fazer isso depois de já ter obturado o canal. Então já manipulei, já utilizei a gutapercha, já coloquei ali dentro do canal e agora já bati a radiografia para confirmar que está certinho os milímetros, está pronto, está obturado certinho. Eu pego a minha lamparina, boto o álcool nela, acendo e vou pegar os calcadores de Paiva. Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Eles têm uma ponta um pouco mais grossa, um pouco mais fina, dependendo da sua numeração. E para que serve ele? Eu vou estar aquecendo ele aqui dentro e a parte da gutapercha que estiver
para fora desse canal, eu vou mostrar elas aqui para vocês relembrarem. Olha como elas são grandes. Uma parte delas vai ficar para fora desse dente e é com o calcador de paiva que eu vou estar vindo aquecendo ele, tá? E tirando toda essa parte de gutapercha que estiver ali em cima. E é muito importante que com esse calcador, e também a gente pode estar usando o ultrassom, que é muito melhor, para poder retirar todo esse resíduo que ficou dessa gutapercha. É muito importante que essa gutapercha fique só dentro do canal, tá bom? Não ali dentro da câmara pulpar onde a gente vai restaurar. Sabe aqueles dentes amarelos de endodontia que você vê o pessoal tratou há 6 meses, 1 ano e o dente amarelou? Por quê? Amarela justamente por esse fator. Existem outros? Existem. Mas o maior fator é gutapercha na câmara pulpar. Vai amarelando o dente com o passar do tempo, tá? Então o calcador de paiva a gente tira e tira bem e vai estar condensando essa gutapercha para ela ficar bem ali dentro do nosso canal, tá bom? E aí, depois de fechar, bati a radiografia, tá certinho, terminei o meu canal. Aí eu vou restaurar ele. É para a parte de dentística, mas de endodontia, tudo aqui nessa mesa explicado para vocês, tá bom?